Esse daqui tem tudo pra ser um dos meus piores vídeos de todos os tempos, porque eu vou tentar abordar um assunto que eu acho muito difícil e que eu ainda não tenho tanta clareza sobre, mas eu preciso da ajuda de vocês para ir desenvolvendo essa conversa e ver se a gente constrói aqui algum conhecimento em cima desse assunto que tem a ver com a forma como você e eu imaginamos antes de desenhar, como a gente pré-visualiza ou não as coisas e como que isso se transforma no nosso processo de desenho, porque eu tenho uma coisa para revelar. Apesar dos meus desenhando de cabeça serem, assim, um grande sucesso em muitos casos, nem tanto em outros, eu ainda considero que a minha memória, a minha visualização mental é ruim comparado com o que eu vejo outras pessoas descrevendo. Então tem alguma coisa aí, além da memória, além da imaginação, que influencia no desenho, e é sobre isso que eu quero falar aqui logo depois da vinheta. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e eu perguntei pra vocês no Twitter lá sobre sobre o processo de imaginação e de memória e tudo mais. Hoje já tá mais conhecido, já tá mais fácil, tá mais popularizada essa noção de afantasia, né? Que é uma condição que muita gente tem, apesar de ser uma porcentagem bem pequena da população no geral que tem isso, mas parece que entre artistas tem bastante, que é a incapacidade ou a dificuldade de imaginar com os olhos da mente, de visualizar dentro da cabeça imagens, de fato, assim, coisas que parecem imagens. Muita gente diz ou supõe que esse é um processo muito importante na hora de desenhar, né? Inclusive, acho que vale a pena, até que eu já tô aqui no Clip Studio, fazer um desenho, porque eu queria transformar isso aqui naquelas sessões de infográfico que a gente faz, né? Então, eu acho que as pessoas normalmente imaginam que o processo de desenho é isso daqui, né? Ou talvez ele seja assim pra você de fato. Então, primeiro você faz essa cara aqui assim, ó. Você faz essa carinha e aí você imagina alguma coisa, né? Você pensa em algo, né? Você vê internamente uma figura. Essa figura aqui é um pato, né? Ó, pato, certo? Então você visualiza o pato. A qualidade, a verossimilhança dessa visualização de pato vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão ter ali um pato 5 estrelas, o pato tem penugem descrita, o pato tem uma iluminação que bate nele de um certo ângulo, o pato vai ter uma certa cor ou outra, né? Então a memória da pessoa, a imaginação visual dessa pessoa vai trazendo para esse pato mais e mais características patísticas ali, inclusive algumas são até involuntárias, né? E na pesquisa que eu fiz sobre esse tema também, parece que tem uma diferença entre a sua capacidade de produzir imagens sem nenhum tipo de estímulo externo, né? Então seria uma produção deliberada de imagens na cabeça. E tem uma outra que é a não deliberada, que é quando alguém diz algo ou conta uma história, ou você tá lendo um livro e você passa a imaginar as coisas, né? E nessa escala de patos, vai ter o pato... Vamos supor, o pato 2 estrelas é um pato meio difuso, meio silhuetado, meio impreciso. É um pato não muito saudável aqui, né? E se a gente for continuar descendo, eu acho que, logicamente, vai ter o pato 0 estrela e imagem visual, que é tipo, não tem pato. Não tem pato aqui, sabe? Então essa ideia de que, né, o primeiro passo do processo de ilustração é um processo de visualização mental, de imaginação, é um processo anterior ao desenho. Eu vou chamar isso de pré-visualização. Certo, então isso daqui é uma coisa que existe e as pessoas têm diferentes níveis de capacidade para utilizar a memória. Talvez existam, né, uma das conversas que eu tava lendo sobre o assunto era de que existem alguns exercícios que podem fazer uma pessoa que tá numa situação conseguir subir nessa escala aqui e passar a descrever, né, que ela tem uma experiência interna mais rica, mais preenchida, né? Eu acho que vocês devem estar curiosos para saber onde que eu me encaixo nisso daqui e daqui a pouco eu vou tentar explicar pra vocês como é que é esse meu processo interno, porque já vou aqui dando um spoiler, eu não dependo muito disso daqui não, pra fazer os meus desenhos, e eu acho que aí tá uma coisa que é importante e interessante, que isso daqui não é, pelo menos na minha cabeça agora, tipo, você não precisa ser um 5 estrelas pra ser um bom artista ou até um artista excelente. Eu acho que isso daqui não é um requisito, né, não é uma coisa necessária, muito provavelmente é algo que ajuda, mas aí que tá o pulo do gato.
porque eu fiz uma pesquisinha lá no Twitter com vocês, para que vocês me dissessem como é esse processo dentro da cabeça de vocês. E eu vi 3 situações, deixa eu trazê-las aqui. Então aqui tem alguns exemplos que eu coletei lá desses 3 casos. Primeiro, tem a galera que se considera afantasiada, assim. Tem muita dificuldade para produzir imagens na cabeça e quando consegue, elas não são suficientes para dar conta do processo criativo, né? A Saori aqui, por exemplo, ó, falou que ela pensa no conceito, não consegue visualizar um castelo, mas sabe o que um castelo é, e se não tiver um monte de referências, não sai do lugar, e é muito difícil porque ela quer trabalhar com esse tipo de coisa e não ter a imaginação, né? É muito complicado. O Theo lá em cima também comentou assim, ó, a fantasia aqui, na real, eu fico muito frustrado com isso e o jeito que eu descrevo para meus amigos é que a minha cabeça tem meio que só uma legenda muito detalhada da imagem. É como se só tivesse um conjunto descritivo de características e não uma imagem mental, né? Então eu sei o que é, mas não consigo imaginar nada. Aí eu não consigo passar pro papel. E ó, eu acho que isso daqui são coisas importantíssimas de anotar, ó. Eve também comentou, ó, acredito que eu tenho uma fantasia parcial, consigo visualizar algumas coisas, mas como se estivessem vendo pela visão periférica, algo desfocado, né, difícil de prestar atenção, algo que tá meio distante, né, e acho que por conta disso eu dependo um pouco mais de referências. Guilherme, por que você tá notando a dependência de referência? Calma lá. E não sou muito criativa. Acho muito interessante essa frase, embora essa última talvez não seja só pela fantasia. Gosto, Eve, da sua suspeita de que não seja culpa da fantasia algumas dessas coisas, né? Ana Banana falou assim também, ó, pensando aqui, eu acredito nunca ter atrapalhado. Até um tempo atrás eu imaginei que isso fazia parte do processo de idealização, então só acreditava no processo e é isso. Pelo menos na minha experiência com a fantasia, costumo pensar na imagem de maneira mais descritiva mesmo. Última pessoa aqui, Artistic Panic, falou, ó, tenho a fantasia num alto grau, então todo o meu processo se baseia inteiramente em usar referências, já que eu nem consigo ver o que vai ser o desenho. Normalmente tento me basear em sentimento para transmitir no papel. Muito bem, eu tava ouvindo tudo isso, coletando todas essas informações. O que eu vi aqui, gente? Eu vi nesses relatos a impressão de que este processo que a gente desenhou aqui de imaginar a pré-visualização, de que esse processo, se essas pessoas tivessem essa visualização muito rica, de que algumas coisas seriam diferentes no processo criativo delas. Elas precisariam menos de referência na hora de desenhar. Naquela vibe de que se eu consigo imaginar um castelo na minha cabeça, isso deveria ser o suficiente para que eu desenhasse assim, então, um castelo na minha cabeça. Então, a imaginação do castelo deveria, de alguma forma, se converter num desenho de castelo, assim, sabe? Então, a imaginação do castelo, e aqui de fato estaria o desenho do castelo todo finalizado, cheio de um monte de detalhes, uma riqueza de interpretações aqui, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô desenhando com, né, um grau de realismo inconfundível, né? Esse castelo de estrutura um tanto quanto suspeito, mas tá aí o castelo. E a outra coisa que eles citaram é essa ideia de que na ausência de uma imagem mental, o que sobra é essa lista de descrições, né? Então, num caso de um castelo, pode ser que, tipo, tenha um portãozão grandão, portão grande de madeira. Então eu sei que tem um portão grande de madeira, que tem torres cilíndricas com pedras, tem telhados cônicos e bandeirinhas. Então tudo isso é suficiente para você fazer uma descrição, né, uma listagem dessa descrição do castelo. Não é o suficiente para substituir a imagem mental de um castelo, né? Muito bem, e dentre as pessoas que dizem que conseguem visualizar imagens, eu vi 2 casos. Nesses casos, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Tem a galera que fala que esse processo de imaginação é fundamental para a experiência criativa deles, e uma outra parcela de pessoas que diz que, apesar disso ser bom e ajudá-los de alguma maneira, também é fonte de grande frustração, porque a imaginação deles tende a ser superior em detalhes, em vivência, em qualidade, do que o desenho que eles conseguem de fato fazer. E isso pra mim eu acho muito incrível, porque quer dizer que existe, mesmo no caso das pessoas que dizem ter uma imaginação muito rica, essa imaginação é insuficiente para melhorar o desenho dela. Então isso mostra, pelo menos mostra pra mim, que o processo de pré-visualização não é
é o fator decisivo na qualidade de um desenho. Isso é meio que óbvio porque tem pessoas com a fantasia que desenham muito bem e pessoas que dizem ter uma imaginação maravilhosa que não desenham tão bem assim. Então mostra que tem uma diferença aí, né? E vamos continuar discutindo. Então, dos visualizadores, temos aqui o Daniel que falou, ó, eu trabalho com as duas coisas. Tenho a imagem clara na minha mente e uso as ferramentas à minha disposição para chegar o mais próximo possível do que eu idealizei. Lógico, né? Dentro dessa ideia de que as pessoas com a fantasia usam mais referências, ou seja, vai modelar um modelo 3D, encontrar fotos específicas para se inspirar ou coisa do gênero, né? Legal. E o comentou também, ó, consigo visualizar tudo bonitinho, mas quando eu quero criar as ideias, elas passam muito rápido pela minha mente. É muito fácil ela ir embora e eu não consegui visualizar tanto assim. Dá pra consertar com os de referência, fica 8/10. Confesso que a minha experiência com imaginação me lembra muito essa do Yu. Parece que... Vocês já viram aquele Oobleck? Vocês já viram o Oobleck? Que é aquele material que é um fluido ao mesmo tempo que é um sólido. Você mistura água com amido de milho lá e se você der um soco nele, pau, ele fica duro, ele quebra, ele racha. Mas se você derruba algo em cima dele ou pega ele levemente, ele é líquido, ele escorre, ele é melequento. Mas se você soca, ele fica rígido de novo, né? Então eu sinto que a minha imaginação visual, ela funciona assim. Ela dá um tiro, pau, aí eu vejo alguma coisa, ele derrete logo depois. Às vezes é o suficiente pra eu tomar a primeira decisão que vai encasquetar, que vai virar uma cascata de outras decisões que vão fazer com que eu chegue na imagem final. E esse processo de uma cascata de decisões é o que eu quero explicar logo depois da gente ler os outros comentários aqui. Sheila comentou que ajuda muito visualizar e quando tá com dificuldade de elaborar uma composição, larga a caneta. Olha isso. Deita, fecha os olhos e desenha na mente. Olha que loucura. Depois volta e risca o que está vendo, né? Só que acaba fazendo muitos esboços sujos até chegar no esboço final. Me pergunto como seria não ter isso. Sheila, muito interessante, né? E Caleb também comentou aqui que se ele não conseguisse visualizar antes, nem artista seria, porque é justamente essa imaginação visual dele que motiva ele pra ir lá desenhar, que é o combustível que ele precisa. Caleb, vou dizer que eu já ouvi comentário similar do povo que não tem imaginação, de que eles tinham vontades criativas, mas como eles não conseguiam imaginar na mente, só restava desenhá-las pra conseguir vê-las, sabe? Então, eu acho muito legal como as duas situações podem ser algo que inspira a gente a desenhar. E aqui, no primeiro lugar, tem alguns relatos de gente que fala que isso é legal, mas meio que atrapalha um pouco. Rico Toro disse, ó, pra mim, imaginar tudo direitinho antes de fazer a arte é um obstáculo. Demanda muito desapego, dá chance pra outras formas de fazer a ilustração, já que nem sempre a primeira coisa imaginada é a melhor. Fazer thumbs me ajuda demais a ter esse desapego. Muito interessante a observação de que, como a gente pode criar imagens mentais, elas podem ser muito dominadoras no nosso processo criativo e já parecerem ser uma resposta resolvida, pronta pro nosso problema, né? E aí, sair daquele primeira solução vira um processo mais parecido com o meu, eu imagino, que é o que eu quero comentar depois. Queen disse, conseguir imaginar ajuda demais, mas com isso vem a frustração de não conseguir replicar exatamente o que eu tô imaginando. Loomis falou que eu consigo imaginar cenas animadas lindas, desenhos lindos, perspectiva linda, cores lindas, o que falta é a habilidade de recriar as minhas ideias. E essa separação entre a imaginação e a capacidade de execução, eu acho uma coisa incrível, porque isso demonstra que o processo criativo, mesmo para quem pré-visualiza, não é como se a pessoa estivesse fazendo um tracing em cima da memória, né? Eu não sei se vocês já viram, tinha umas coisas de desenho da Disney que eu vi na minha infância, que era tipo um espelho holográfico, assim. Então você colocava uma superfície na frente para espelhar um desenho e você fazia do outro lado, meio que desenhando por cima dessa projeção. E eu acho que em alguns momentos a impressão que dá é que as pessoas que visualizam bem desenhariam dessa forma. Elas estariam só traçando por cima do desenho que já está pronto na mente delas, né? De que a visualização é uma imagem fixa, estática, da qual você só passa por cima pra desenhá-la. Eu acho isso interessante, que pelo que eu tô percebendo, não é assim que funciona pra maioria das pessoas que dizem conseguir visualizar. Talvez existam pessoas que realmente funcionem desse jeito, eu não vou duvidar de nada, né? E AppsB comentou aqui, ó, que eu consigo visualizar em minha mente o que eu quero desenhar, mas às vezes isso me deixa um pouco insatisfeita com o resultado, pois nem sempre tenho a capacidade de alcançar a imagem que eu idealizei. Beleza, temos esses três casos, essas três situações, todas elas fazem sentido na minha cabeça.
E antes de eu continuar, eu quero saber você, como é que é a sua relação com as imagens mentais da sua cabeça e como que ela interfere no seu processo criativo? Você tem dificuldade para desenhar mesmo visualizando bem? Você desenha bem mesmo sem visualizar bastante? Me diz aí como é que funciona a sua cabeça, porque eu acho isso interessantíssimo. E agora sim, eu vou falar como é que eu funciono, o que é a minha cascata de decisões. E eu não sei o que vai acontecer no final desse vídeo porque eu não planejei. Então, primeira coisa, meu processo de pré-visualização não é muito bom. E isso eu achei diferente numa época. Em outro momento, eu achava que a minha imaginação era assim, incrível, eficiente, maravilhosa. E de fato, quando eu me deito, ou eu me deixo imaginar e pensar e tal, eu fico muito inspirado, eu consigo ter ideias novas, eu consigo ter lampejos, que eu considero brilhantes, de coisas muito bonitas, que tem iluminação, que tem cores, que tem detalhes e tudo mais. Mas é como eu disse sobre o Oobleck lá, né? São socos interessantes que piscam e depois se apagam e se dissolvem e viram outra coisa. Não são imagens estáticas ou fixas, detalhadas por completo. São lampejos de informação mais ou menos visível que existe na minha cabeça. Então, como você pode imaginar, eu não dependo muito disso na hora de produzir. Outra coisa que eu preciso dizer é que o uso de referências dentro do processo criativo para resolver coisas como, tudo, né? Composição, seja anatomia, seja luz e sombra, seja paleta de cores, né? Seja character design, todas essas atividades do desenho no mundo profissional não são executadas com o poder da mente. Elas são executadas com a coletânea de referências, misturado com aquilo que já tem internamente em você ali, mas isso não é feito na ausência de qualquer coisa, né? Tanto que quando existem essas pessoas que têm uma capacidade de reproduzir só com a mente uma quantidade vasta de assuntos, né? No geral, o que a gente vê é que essas pessoas treinaram e muito a reprodução desses tipos de objetos, ou, logicamente, têm desenvolvido ali uma base muito confortável de improvisação de formas geométricas, né? Em ângulos, em perspectivas. Nosso querido Kim Jong-gi foi um desses caras, né? E tem outros hoje aí também que tinham uma habilidade com isso que supera o que a gente considera razoável, né? Mas o Kim Jong-gi também era uma das pessoas que dizia não ter uma memória fotográfica ou nada do gênero, né? Ele só fala, eu só desenhei muito, copiei muito, fiz bastante usando referência, depois sem a referência e fui corrigindo esse meu processo, né? Isso ele comenta em um vídeo também. Pra ele é o resultado de um grande treinamento e não o resultado de um grande esforço mental prévio antes de começar a desenhar, sabe? Bom, a minha expectativa é que eu relatando essas coisas seja minimamente interessante ou te ajude de alguma maneira. Então vamos lá para o que é a cascata de decisões. Essa abordagem que o pessoal que tem a fantasia relatou de imaginar as imagens como uma lista descritiva de coisas, eu acho que é uma estratégia extremamente útil, inclusive para as pessoas que podem visualizar, porque na hora de construir um desenho, eu sinto que o desenho é de fato isso. Ele é um conjunto de decisões que vão se somando assim. E a primeira decide o resto, né? Então, alguém até me perguntou num vídeo passado sobre quando eu tava lá desenhando cilindros, né? O que tá passando na minha cabeça. Então, quando eu desenho isso daqui, ó, e eu fiz uma elipsezinha, eu estou aqui nesse momento tomando inúmeras decisões que têm consequências depois dessa. Então, o primeiro ato desse desenho aqui, que era tipo desenhar essa elipse, ele necessariamente vai desencadear em outras decisões se eu quiser ter uma certa coerência aqui, né? Então essa coerência, para eu ter essa coerência, e eu quero terminar isso daqui num cilindro, essa coerência aqui vai ter que surgir de alguma maneira. O que eu tô imaginando quando eu desenho essa elipse aqui? Eu tô imaginando que ela tem algumas outras relações em cima dela. E aí eu fico imaginando se essas, né, o que eu fico pensando aqui na minha cabeça, se essas relações que eu tô falando aqui agora são fruto de treinamento ou se elas são fruto de pré-visualização. Mas eu tô imaginando aqui, ó, essa relação aqui, na onde eu tenho aqui pra baixo, aqui pra cima, aqui direita e aqui esquerda. E que dentro dessa relação aqui desses planos, dentro das possibilidades de linhas que eu posso desenhar várias linhas, né? Tem vários ângulos de linhas que eu posso desenhar nesse papel. Eu posso desenhar uma linha reta, uma linha deitada, uma linha assim, uma linha assado. São várias, no final das contas, o que eu tenho quando eu vou desenhar linhas retas no papel são essas opções aqui, né? Elas vão girar pra cá e pra lá. Então, qual que é a linha reta que sai do centro desse
cilindro e que parece que rompe aqui essa fronteira e que me dá a impressão de que é essa placa do normal aqui, que seria a mesma coisa se eu estivesse desenhando uma face quadradinha, né? Ela estaria vindo por aqui e faria esse 90 graus, né? O que é que gera esses 90 graus aqui? E aí, a decisão dessa linha pra ser mais pra cá, ou mais pra lá, ou mais pra cá, eu sinto que eu não estou tomando essas decisões num processo de pré-visualização, mas eu tô tentando encontrar, nesse primeiro elipse que eu fiz, quais são as próximas decisões que me trazem essa coerência com o que eu sei, teoricamente, que deveria estar acontecendo. Ou esse é o melhor vídeo do canal, ou é o pior. Não tem nenhuma outra possibilidade. E eu sei que então, se esse é o ângulo do plano normal aqui desse cilindro, então as outras faces dele aqui deveriam estar vindo mais ou menos desse jeito, até a gente ter lá do outro lado algo parecido com o que tá aqui fora, certo? O cilindro foi criado mais ou menos desse jeito. Outra estratégia que eu já usei aqui, mostrei pra vocês naquele outro vídeo lá sobre o bonequinho sentado, era de fazer tipo algo mais assim e de fazer logo atrás uma outra bolinha. E aqui parece que pra mim isso aqui é um hack, né? É um hack, porque eu fiz um objeto grande na frente, um menor atrás, e eu sei que é assim que, né, a perspectiva funciona. A gente tem as coisas que estão mais distantes tendem a ficar menores, as coisas que estão mais próximas tendem a ficar maiores. E só de eu conectar esses dois, eu já tô criando aqui, então, uma relação espacial, meio que sem querer, meio que sem ter toda a compreensão disso. Isso fica lembrando na minha cabeça o cubo mágico, assim, de novo, né? Aquela ideia de que no cubo mágico, eu não tenho competência, pessoalmente, pra resolver os outros cubos, mas eu aprendi as regrinhas, os algoritmos, os passos que você tem que fazer pra cada situação diferente do cubo pra chegar na próxima etapa. Então, por mais que eu não tenha plena consciência de como tudo funciona no cubo, eu memorizei suficientemente etapas que me levam de um passo até o próximo, sabe? Mas dentro desse conceito da cascata ainda, eu sinto que outra ideia que é muito interessante é essa de que, por exemplo, se eu considerar que isso daqui é um plano no chão e que dentro desse plano no chão eu consigo, cruzando os lados dele, fazer aqui uma relação também entre essas partes, e que dentro disso eu conseguiria desenhar aqui uma elipse que faz sentido dentro desse projeto que eu desenhei, você pode ver que tudo isso vem, né, todas essas outras situações que estão vindo aqui são só consequências dessa primeira forma, né? São só coisas coerentes que existem dentro dela, por mais que eu só tenha feito, a decisão que eu tenha feito de fato aqui no papel seja o ângulo dessas linhas, né? A única coisa que eu de fato fiz aqui foi escolher, tipo, era esse ângulo aqui que eu escolhi, sabe? Então eu escolhi esse ângulo pra fazer isso e esse outro pra fazer isso daqui, e isso me leva a todas essas consequências. E aqui, em cima disso, eu poderia construir outras formas que estariam, tipo, alinhadas com isso aqui também. Então, pô, vou pegar esse ângulo aqui e vou fazer uma linha reta pra cá. Vou pegar esse daqui e fazer uma linha reta que também esteja, aparentemente, seguindo essa curva, né? E aí eu posso imaginar que aqui seria uma face quadrangular, aqui seria a outra, e aqui seria mais uma, e que isso daqui, sei lá, é um mini cilindro, é um paralelepípedozinho assim que tá vindo pra cá, né? Sei lá, uma coisa assim. E que eu poderia transformar isso daqui agora, então, segundo aquilo que a gente já viu ali, numa elipsezinha que estaria aqui subscrita dentro disso, e que isso daqui poderia virar um cilindro também, ó. Então agora eu tenho uma rotação de cilindros acontecendo aqui, e eu não imaginei nenhum deles. Eu não imaginei nenhum desses cilindros. Eu só fui andando de decisão em decisão, que começavam inicialmente só com a disposição de uma linha em um ângulo. Então, e o resto disso tudo aqui são meio que as consequências dessas primeiras decisões. É isso que eu queria explicar. Eu não sei se eu consegui. Em um vídeo do Kim Jung-gi que eu vi também há muito tempo atrás, ele comentava sobre isso, né, que alguns desenhos de rosto que ele fazia começavam com algo tão simples quanto isso daqui, ou isso daqui. Por exemplo, ó, qual que é a diferença entre essas duas linhas aqui? E quais são as decisões que são carregadas nessa cascata por causa disso, né? Pra ele dizia, né, que... Deixa eu colocar isso aqui mais pra baixo. Então, pra ele, a diferença entre esses dois inícios aqui de desenho de um rosto humano era que isso daqui, pra ele, representava essa parte aqui, ó, da sobrancelha, e era esse ângulo aqui do canto da cabeça pra cá. Então, ó, eu troquei aqui um pouquinho pra ficar mais fácil, mas a ideia de que, por exemplo, qual que é a sequência, se isso daqui, né, se esse tracinho representa a parte de uma sobrancelha que eu tô desenhando num rosto, então, pra que esse rosto faça sentido, né, eu vou ter que ter aqui, então, um monte de outras consequências que vão dar, né, essa solidez geométrica pra esse desenho, mas tudo
tudo isso que eu tô desenhando aqui do lado não tá vindo de uma pré-visualização, tá vindo só do executar, continuar executando o que é coerente a partir desse ponto inicial aqui, desse primeiro empurrão de uma série de dominós que já estão enfileirados, né? Então é como se o desenho pronto já tivesse ali, eu só tô vendo essa sequência, né, de impactos aqui que tá acontecendo quando esse primeiro dominó vai caindo, certo? Aí em cima disso vai construindo ali o rostinho e tal, com todas as suas tridimensionalidades e não sei o que. E isso tudo aqui vai depender, né, de outros conhecimentos e tal, que você vai construindo, vai misturando tudo junto, mas a base tá saindo disso daqui, né? Porque isso daqui é basicamente a mesma coisa de que um cubo sendo visualizado, né, desse jeito aqui, esse ângulo aqui é parecido com esse. É uma brisa, mas faz muito sentido. E esse outro aqui desse outro lado tá um pouquinho diferente, isso daqui tá pra cima, porque aqui já começa a virar o rosto lá pro outro lado, e aqui o rosto vai tá pra esse canto aqui, né? Então se fosse uma caixa, seria uma caixa assim, e isso daqui tá mais pra esse lado do que pra aquele. Então isso daqui, gente, essa ideia... Então isso daqui basicamente é essa ideia que eu queria trazer pra vocês, de tipo, o desenho, na verdade, é uma série de consequências dependendo das coisas que estão acontecendo. Então muitas vezes eu não me sinto com o fardo de ter que imaginar por completo um rosto ou uma cena, porque eu sei que as decisões que eu preciso tomar, na verdade, são só essas daqui, e se eu conseguir assimilar essas primeiras decisões que eu tomei aqui com certos resultados, e isso eu posso fazer de maneira descritiva, que nem a gente tava falando lá, né? Então decidir um ângulo de câmera e saber como chegar nisso, né? Então a gente comentou lá, pô, eu quero fazer um ângulo de câmera de baixo pra cima, e eu vou colocar a câmera bem embaixo, a linha do horizonte bem pra baixo, eu vou botar um ponto de fuga aqui, né? Tudo isso daqui tá preparando pra mim um terreno, literalmente, para que eu construa a minha imagem a partir dessas decisões, e aí todas elas são só consequências desses primeiros atos aqui. Então mesmo que eu não imagine todas elas, ainda dá para construir imagens de alguma maneira dentro desse sentido. Ok, eu pensei aqui e acho que entendi o resumo do que eu queria dizer, é de que o processo de pré-visualização com o uso da imaginação com certeza é algo útil para o processo criativo. Ainda assim, ele não é um impeditivo total, porque há outros caminhos para você chegar em decisões e imagens criativas que vão se aproveitando dessa descrição de imagens, onde você sabe as decisões que você precisa tomar para chegar em certos resultados. É um processo menos direto, né, do imaginar fazer, mas ele existe, as pessoas fazem isso, então eu acho isso interessante e legal da gente perceber que se você tem uma dificuldade de pré-visualização, não desista do desenho por causa disso, e se você tem muita capacidade de imaginação e de ver na sua mente, saiba que isso não vai ser suficiente para o seu desenho continuar progredindo, certo? Então tenha todas essas coisas aqui, se alguma coisa desse vídeo foi útil ou interessante para você. Eu agradeço demais aqui a sua presença. Se você quiser aprender mais sobre desenho e pintura digital, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, tem muita coisa boa lá. Clicando no baú, você libera 5% de desconto para qualquer curso online do canal, e tá chegando promoção de carnaval em breve, então se você quiser esperar um pouquinho, eu entendo. Para isso, ó, para não perder, inscreve ali o seu e-mail naquela cartinha que tá ali no site, você vai receber essa promoçãozinha quando ela estiver valendo. Pessoal, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!